Nos anos 90, Street Fighter 2 dominava o cenário dos jogos de luta, seja pelo seu gameplay viciante ou pelo elenco de personagens carismáticos. Mas isso não quer dizer que não havia outros concorrentes à altura. Mortal Kombat, por exemplo, estava entre os favoritos da galera, mas esse possui um estilo visual e de jogabilidade bem diferenciado. Próximo ao Street Fighter, um dos mais populares era o Fatal Fury, ou Garou Descendson, que é como o título é conhecido no Japão, desenvolvido pela SNK. A trama gira em torno dos irmãos Terry Bogard e Andy Bogard, que buscam ficar mais fortes para vingar a morte do pai adotivo, Jeff Bogard. Durante a jornada, os irmãos conhecem outros lutadores, e alguns deles se tornam seus aliados, entre eles Joe Higashi e Mai Shiranui. Embora não tenha alcançado o mesmo nível de popularidade de Street Fighter, a verdade é que Fatal Fury conseguiu atrair uma fanbase bastante sólida. E assim como foi com o Street Fighter, também foi desenvolvido um plano de expansão de mídia, supervisionado pela própria SNK, e que também serviria como material de divulgação para os jogos. No caso de Fatal Fury, o que temos são 3 OVAs, que foram supervisionados pela própria SNK. Só para efeito de curiosidade, um OVA é um formato de mídia conhecido por ser lançado diretamente nas plataformas caseiras, como VHS, DVDs, Blu-rays e atualmente os serviços de streaming. Por se tratar de uma produção mais simples, esse tipo de produto não costuma ter lançamento nos cinemas, exceto com raras exceções. Neste vídeo, vamos abordar o primeiro OVA da franquia Fatal Fury, lançado em 1992 e intitulado de Fatal Fury, Rei dos Lutadores. E esse vídeo foi uma sugestão de um inscrito aqui do canal, então caso você queira que eu aborde algum tema específico, basta deixar aqui no campo dos comentários que eu tentarei atender a todos, claro, na medida do possível. E como já é de costume não envelheceu bem, a ideia aqui é abordar se uma obra ainda mantém um padrão de qualidade aceitável para os dias de hoje, independentemente do sucesso ou aceitação por parte do público que ela tenha tido lá no passado. Então sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu canal onde filmes, séries e histórias em quadrinhos se encontram. Vamos descobrir se Fatal Fury, Rei dos Lutadores, envelheceu bem. A primeira coisa que me chama a atenção neste OVA é o seu estilo artístico, que tem aquele estilo clássico dos anos 90, com traços mais fortes e cores lavadas. Algo não tão comum nos dias de hoje. Outro detalhe importante, e que eu sempre destaco quando o assunto é a adaptação de um videogame, é o design dos personagens. Aqui é perfeitamente possível olhar para cada um dos lutadores e enxergar neles os bonecos que víamos nos jogos. Só que temos aqui alguns detalhes que eu não sei dizer bem se foi uma escolha artística ou se simplesmente passou desapercebido. Algo que me chamou a atenção foi a ausência da estrela na jaqueta do Terry, ou a logo do Fatal Fury que tem na parte branca do boné dele. Já o Andy, até hoje eu não entendi por que descoloriram o cabelo dele neste OVA, já que nos jogos o cabelo dele sempre foi dourado. E eu realmente me pergunto se isso não foi um erro por parte dos coloristas, já que nas sequências deste OVA, o Andy está com a cor do cabelo vista nos jogos, ou seja, dourado. Por sinal, eu assisti a esse OVA dublado, e o dublador do Terry Bogard é o Marcelo Campos, que é conhecido por ser a voz do Trunks, do Bud Ares e também do Yugi lá do anime do Yu-Gi-Oh! Já o Andy ele é dublado pelo Mauro Eduardo Lima, que é a voz do Homem-Aranha do desenho dos anos 90 e também do Seto Kaiba do Yu-Gi-Oh! Só que assim, eu queria saber se somente eu penso assim, não teria sido muito melhor inverter os papéis, colocar o Terry para ser dublado pelo Mauro Eduardo Lima e o Andy para ser dublado pelo Marcelo Campos? Eu acho que ficaria muito melhor e combinaria muito mais com os personagens. Mas comentem aqui embaixo, eu queria muito saber a opinião de vocês a respeito disso. Sejam como for, esses detalhes não comprometem a experiência do OVA. São apenas pequenas coisinhas que quem for mais perceptivo irá notar. Também temos que levar em consideração que os personagens foram feitos com base em suas versões do primeiro jogo, de 1991. Então é normal que eles não estejam exatamente como estamos acostumados a ver. Um exemplo de algo que acontece comigo é o Billy. Eu estou mais adaptado ao personagem em sua versão de The King of Fighters 97. E lá, o seu design não é exatamente o mesmo de Fatal Fury 1. Quanto às animações de luta, eu diria que elas estão ok.
Nada impressionante, mas não é algo que esteja abaixo dos padrões de qualidade da época. Vamos lembrar que por ser um OVA, o orçamento é bem inferior ao que é investido, por exemplo, em um filme. Então, pelo menos no que diz respeito à parte técnica, não podemos medir com a mesma régua. Mas verdade seja dita, é muito legal ver a magia dos golpes especiais do jogo sendo executadas aqui neste OVA. Gol do Dragão! Eu já conheço tudo que sabe, Raiden! Toma isso! Onda poderosa! Dedos em chama! Muito bem, vimos que na medida do possível, o OVA ele consegue manter uma boa caracterização em relação aos jogos. Mas e a história? Será que ela consegue se manter fiel? É o que vamos ver a seguir. A história segue basicamente o que é visto no primeiro game, com algumas pequenas alterações. O pai adotivo de Terry e Andy, Jeff Bogard, é assassinado por seu antigo colega de treinamento, Gizzy Howard. Em busca de justiça, os irmãos partem em uma jornada para se fortalecer e vingar a morte do pai. 10 anos depois, os irmãos finalmente se encontram, e o mestre deles, Tang Fanron, diz aos seus pupilos que para derrotar Gizzy, eles precisam utilizar uma técnica secreta, que jamais foi escrita, chamada de Soco Furacão. No entanto, ele diz que só irá ensinar a técnica apenas para um dos irmãos. Para decidir quem será contemplado com os ensinamentos do mestre, Terry e Andy decidem participar do torneio Rei dos Lutadores, que por sinal é organizado pelo próprio Gizzy. Desta maneira, eles acertariam 2 coelhos com uma tacada só. Afinal de contas, a competição serviria para decidir qual dos dois é o mais forte e de quebra teriam a chance de confrontar Gizzy diretamente. Claro, durante esse processo, Terry eventualmente conhece Joey Higashi, um lutador de Muay Thai que por algum motivo a dublagem trocou para Kickbox, e que também se torna amigo dos irmãos e um importante aliado na luta contra o Gizzy. Se desculpa resolvesse tudo, quem iria precisar dos tiras? Um kickboxer? Me mostre o que sabe. Eu sou o Joey Higashi. Eu tenho umas bebidas lá em casa. Como eu já mencionei anteriormente, esse é basicamente o lore do primeiro game, que é perfeitamente adequado a este OVA. E eu já mencionei isso em vídeos anteriores, mas volto a repetir. Os jogos de luta de antigamente, eles não eram tão claros quanto as suas histórias, e muito ficava restrito aos seus manuais ou a pequenos textos contidos ali no zeramento dos personagens. A principal diferença, eu diria, fica por conta do foco narrativo, pois enquanto os jogos são voltados para as lutas, o OVA busca se aprofundar no desenvolvimento dos personagens e também na motivação principal deles, que é a vingança. A ideia é boa, só que temos um pequeno problema na execução. Fatal Fury, Rei dos Lutadores, tem aproximadamente uns 45 minutos de duração, que é o tempo média de um OVA daquela época. E eu particularmente considero que esse tempo não é o suficiente para se desenvolver uma trama, sem evitar que sacrifícios sejam feitos no meio do caminho. Com isso, tudo parece ser muito corrido, as lutas duram segundos, e as resoluções acontecem de maneiras tão rápidas que não trazem o impacto necessário para que nos importemos com o que está acontecendo. E não estou reclamando apenas de não ter porradaria na adaptação do meu joguinho de luta. Isso também reflete na narrativa, que é o ponto central dessa produção. A rivalidade entre Terry e Andy pouco é explorada, e o momento chave que seria a luta dos dois no torneio é interrompida assim que começa. Eu não terei piedade. Também não terei, Andy. Terry, Andy! Isso sem contar o próprio torneio, que poderia ser um dos pontos centrais da história, mas aqui é simplesmente colocado como um evento secundário. E eu nem vou mencionar o Mestre Tung, que foi derrotado com apenas um golpe do Billy. Vamos embora! Cuidado!
Sério, isso aí foi o suficiente para deixar o cara gravemente ferido e próximo da morte. Tudo para que ele arriscasse a sua vida e ensinasse o soco furacão para o Terry e morresse no processo. Sem buquê. Esse era pra ser um daqueles momentos comoventes, só que a construção disso foi tão de qualquer jeito que o espectador nem consegue dar a devida importância. Parece que a produção estava mais preocupada em fazer o espetáculo visual do que de fato contar uma história. Como eu já havia dito anteriormente, a caracterização está conforme o que é visto nos jogos, e é muito legal ver como as magias e técnicas ficam bem animadas aqui, mas isso não dispensa a importância de um enredo bem trabalhado. Vamos lembrar que poucos anos depois deste OVA, foi lançado Street Fighter 2 Victory e também o filme animado do qual eu já cobri no canal. Vou até deixar o link aqui nos cards caso você ainda não tenha visto. E nessas duas produções tivemos um ótimo equilíbrio entre caracterização e enredo. Ah, Alfredo, então você está falando que Fatal Fury Rei dos Lutadores é uma péssima adaptação? Longe disso, mesmo porque quando o assunto é adaptação de videogames, sabemos muito bem o quão fundo esse buraco pode ser. O que eu quero dizer é que este OVA poderia ter sido ainda melhor do que o que ele de fato é. Ele não chega a ser um péssimo produto, mas se o desenvolvimento de sua história tivesse recebido um pouco mais de atenção, ele com certeza teria sobrevivido melhor ao teste do tempo. Eu particularmente me lembro de ter assistido esse OVA uma única vez no começo dos anos 2000. Eu tinha por volta de uns 13 anos e lembro que vi o VHS na locadora da minha cidade. E como eu gostava dos jogos de Fatal Fury, eu decidi alugar. Na época, eu me recordo de ter gostado, mas não foi nada muito alarmante, tanto que eu não cheguei a alugar a fita novamente. Depois disso, eu assisti o OVA mais umas 2 vezes. Uma delas foi mais ou menos há uns 2 anos atrás, quando eu tive vontade de relembrar este OVA que eu havia assistido lá na minha adolescência. E eu lembro que eu já tive parte dessas impressões que eu estou relatando aqui para vocês. A terceira vez que eu assisti a este OVA foi agora, para poder produzir este vídeo para vocês. E eu também já vi muitas pessoas comentarem sobre esse OVA não ter envelhecido muito bem, e que ele é apenas um produto de sua época. E bom, essa é minha proposta com o quadro Envelheceu Bem. Averiguar se uma determinada produção do passado pode garantir uma boa experiência nos dias de hoje. E já vi muitas pessoas tentarem simplificar esse meu quadro, com uma resposta de sim ou não. Só que a minha ideia é ir um pouco além dessa simplicidade, pois eu verdadeiramente acredito que é possível ter uma conversa mais aprofundada sobre qualquer tipo de produção. Seja uma que envelheceu muito bem, como foi o caso de Yu Yu Hakusho, ou uma que sequer foi bem sucedida na sua época, como vimos em Mortal Kombat, Os Defensores da Terra. Assim como também podemos conversar sobre isso em obras que estão no meio termo, como é o caso de Fatal Fury Rei dos Lutadores. Mas e você, já assistiu Fatal Fury Rei dos Lutadores? Concorda com tudo que eu estou falando aqui? Quais são as suas impressões a respeito deste OVA? Aproveitem também e deixem seu like e se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, pois esse tipo de vídeo dá muito trabalho de ser produzido, e o seu like e a sua inscrição me incentiva demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o Spider Bunker. Mas embora eu goste muito dos jogos da franquia Fatal Fury, eu não me considero um grande entendedor dela. Por conta disso, eu decidi chamar alguém que tem um pouco mais de bagagem para falar sobre essa adaptação. Eu deixo claro que enquanto eu escrevia o roteiro deste vídeo, eu não tinha a menor ideia de qual que seria a visão desta pessoa a respeito deste OVA, então ela pode ser favorável ou não à minha. Deixo vocês agora com o Dio Rod, que irá falar um pouquinho sobre o enredo e fidelidade com o game. O primeiro OVA do Fatal Fury, ele cumpre o papel, vamos colocar assim, né? Muitos animes baseados em jogos, né? Ali nos anos 90, tinha pouca coisa para trabalhar, e isso é bom, né? Você não eram franquias de mais de 30 anos, você precisava condensar em 1 hora ou 1h30, né? Esse OVA do Fatal Fury acho que deve ter 1 hora, 50 minutos, 1 hora. Então ele cumpre o papel que é apresentar a história de Fatal Fury, né? Claro que ele tem algumas licenças poéticas que hoje em dia a gente que já conhece mais da história vai ver de forma bizarra, mas
parando para analisar, ele cumpre o papel, né? Os personagens estão bem caracterizados, as motivações estão corretas, as ligações entre os personagens estão corretas, então isso tudo depõe a favor do OVA do Fatal Fury, né? E isso é uma constante, né? Na continuação isso também tem, mas falando especificamente desse OVA, foi como eu disse, eu acho que ele cumpre bem o papel dele e é sim fiel ao que a história, ao que tinha da história na época, trazendo ali as licenças poéticas necessárias para dar o drama que um anime precisa, principalmente um anime dos anos 90 de luta. Precisa ter esses draminha de filme de kickboxer. Ok, eu confesso que eu fiquei muito na dúvida sobre o meu veredito final, porque por um lado, nós temos um material que é fiel ao game. Por outro, o curto tempo de duração fez com que as coisas ficassem apressadas demais, impedindo o telespectador de digerir o conteúdo de maneira satisfatória. Se eu fosse fazer um comparativo, é como se em uma partida de futebol, o jogador saísse de outro ponto do campo, driblando todo mundo e fazendo os passes mais lindos do mundo. E quando chegasse na cara do gol, desse aquele chute magnífico com toda a força que poderia usar, mas no lugar de marcar o gol, a bola acerta na trave. O meu sentimento com Fatal Fury, Rei dos Lutadores, é mais ou menos esse. E esse é mais um daqueles casos de produções que foram boas em sua época, mas que não conseguiram resistir bem ao teste do tempo. Resta ver se as sequências deste OVA seguem pelo mesmo caminho, ou se vão trazer algo superior. Mas para que o vídeo não fique apenas com as minhas impressões, eu vou chamar novamente o Gil Rod para que ele possa dar o seu veredito final. Esse OVA do Fatal Fury, é difícil falar se ele passa o teste do tempo, se ele envelheceu bem, digamos assim. Porque, na minha visão, ele envelheceu bem porque eu consigo enxergá-lo com os olhos da época e com estrutura da época, né? Ele não é um anime com com uma verba alta, né? Igual o Street Fighter The Motion Picture, né? O filme, né? O longa-metragem animado do Street Fighter, né? Ele não tem esse orçamento, né? Então, mesmo para a época, ele tem certas limitações, né? Ele tem certas limitações orçamentárias que foram bem exploradas. Só o fato dele ser mais curto já favorece de ter uma situação melhor, né? Então, a forma de animação e tudo. Eu não sei se a galera mais nova vai ter a mesma visão, porque não viu a época e tudo mais, mas eu acredito sim que ele passa em teste do tempo, sim, porque o traço do Masami Obari, não tem o que falar do traço do Obari, o traço do Obari é incrível, as músicas são muito boas também, né? O que eu acho que não passa, assim, é a dublagem. Infelizmente, a direção de dublagem dos OVAs Fatal Fury todos sofreu muito com problemas de localização, provavelmente não ter acesso aos nomes corretos, e muita coisa teve que ser inventada, muita coisa teve que ser mal improvisada, então fica... hoje em dia, eu não consigo indicar 100% sem colocar esse asterisco, mas eu acho que sim, Fatal Fury, o OVA, né, esse primeiro OVA, contando a história do Guise, ele vale muito a pena assistir, principalmente se você se diz fã das franquias da SNK. Muito obrigado, Gil Rod, por ter aceitado participar deste vídeo e por ter enriquecido este conteúdo. Deixo aqui um espaço para que você possa dizer para a galera onde eles podem te encontrar e onde podem acessar o seu trabalho. Bom, quero agradecer muito ao Mano Alfredo pelo convite para participar do vídeo. Eu gosto muito desses OVAs, então é maneiro sempre falar de coisinhas que eu gosto. E se você não conhece o meu trabalho, né, eu faço vídeos para o YouTube, em youtube.com/giorod, né, ali é o meu canal principal. Eu tenho alguns canais secundários, mas esse é o canal principal, pode dizer que é o hub de vídeos que eu tenho ali. Todos os vídeos dos outros canais eu dou um jeito de colocar por lá também. Então, quero agradecer ao Alfredo mais uma vez pelo convite. Convido todos vocês, como falei, a ir no meu canal. E é isso, meus amiguinhos. Abraço! E o canal do Gil Rod vai estar na descrição deste vídeo e também nos comentários fixados, para que vocês possam acessar e conhecer o trabalho do Gil Rod, que é incrível. Aqui no Spider Bunker eu já abordei diversas adaptações de videogames,
sejam elas animações ou filmes live actions. E um dos assuntos mais recorrentes do canal são os filmes e séries baseados na franquia Street Fighter da Capcom. Por conta disso, muitos de vocês me pediram para falar dos OVAs da saga Darkstalkers, que também é um jogo de luta da Capcom. Primeiramente, eu vou dizer que acho muito legal ver vocês engajando nos vídeos e querendo me ver falando sobre assuntos que vocês gostam. Podem continuar fazendo isso e eu prometo que na medida do possível eu vou tentar sempre atender aos pedidos. Só que neste caso tínhamos um pequeno problema. Eu nunca havia jogado nenhum jogo de Darkstalkers até então, e não é como se houvesse uma explicação profunda para isso. A verdade é que os jogos dessa franquia simplesmente passaram batidos por mim na época, seja porque eu nunca vi os jogos disponíveis para comprar, ou se vi, também não dei muita importância. E isso é muito normal, gente, não é como se fosse possível jogar tudo que saía, e com isso, alguns dos chamados clássicos podem ser totais desconhecidos para alguns. Aliás, eu poderia muito bem fazer o que muitos fazem nessa plataforma e dizer que Darkstalkers foi um marco da minha infância, fazer uma crítica rasa ao material em questão e mais tarde ser pego na mentira, como foi o caso de alguns aqui na plataforma, que vocês devem saber muito bem de quem eu estou falando. Mas eu prefiro ser honesto com vocês e dizer a verdade sem nenhum tipo de receio. Então, para me preparar melhor para este vídeo, eu decidi não apenas assistir aos OVAs, mas também jogar os principais títulos dessa saga. Para não dizer que eu não conhecia nada, eu já havia jogado outros jogos em que os personagens dessa saga participavam, como por exemplo Marvel vs Capcom ou Capcom vs SNK. Só que dessas participações, a única que eu realmente lembrava era Moringa. Porque enfim, né? Felizmente, Darkstalkers recebeu uma coletânea em 2022, intitulada de Capcom Fighting Collection, que está disponível para os consoles da antiga e atual geração. E é aí que entra um ponto bem legal dessa história. Eu entrei em contato com a equipe de relações públicas da Capcom aqui do Brasil e expliquei para eles a proposta do meu vídeo. Com isso, eles gentilmente me cederam uma chave da coletânea para PlayStation, me garantindo acesso total a esses jogos. Então, desde já, quero expressar minha gratidão para a Capcom e também a todo o time de relações públicas da Tel Games pela confiança no meu trabalho. E como que vai funcionar este vídeo? O primeiro bloco será focado na franquia Darkstalkers em geral e como que foi a minha experiência jogando esses games pela primeira vez. No segundo bloco eu vou dar o meu parecer sobre os OVAs, que pelo que eu pude entender foram muito bem aceitos para sua época, mas acabaram ficando esquecidos com o tempo. Será que isso é um mau sinal? Lembrando que este é o Envelheceu Bem, que tem como foco pegar uma obra um pouco ou muito antiga e ver se ela ainda possui um padrão de qualidade aceitável para os dias de hoje. Tudo isso independentemente do sucesso ou boa aceitação por parte do público que ela teve lá na época do seu lançamento. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu refúgio nerd onde filmes, séries e histórias em quadrinhos se encontram. Vamos descobrir qual é a dos jogos e OVAs de Darkstalkers. Após o sucesso absurdo que foi Street Fighter 2, a Capcom estava pronta para investir pesado no cenário de fighting games, e durante os anos 90 e 2000 a empresa lançou inúmeros títulos. Provavelmente muitos vão se lembrar da parceria que a Publish fez com a Marvel, que a princípio trouxe jogos como X-Men Children of the Atom, Marvel Super Heroes, mas que também resultou nos crossovers X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Street Fighter e Marvel vs Capcom. Este também é o período em que a empresa trabalhou na franquia Street Fighter Alpha, que pra mim é um dos pontos mais altos da era de sprites da franquia Street Fighter. Contudo, no meio de todo esse furacão de lançamentos estava Darkstalkers, que pode não ter sido a franquia mais popular da Capcom, mas que com certeza marcou aqueles que jogaram na época. Enquanto eu visitava os jogos de Darkstalkers, um pensamento ficava na minha cabeça o tempo todo: por que cargas d'água eu não joguei isto antes? A temática desses jogos é simplesmente uma das minhas favoritas, que envolve terror gótico e criaturas sobrenaturais, com personagens que referenciam figuras importantes da ficção. Quanto à história, destaco que tudo que será dito aqui vale tanto para os jogos quanto para os OVAs. Na realidade de Darkstalkers, o mundo dos humanos está se fundindo com Makai, o reino dos demônios. Como consequência, a Terra perde a luz do Sol e é tomada pela escuridão, mergulhando a humanidade em um cenário de guerra constante, seja na luta contra os monstros ou nos conflitos entre as próprias criaturas. Essas criaturas são conhecidas como Darkstalkers,
ou Perseguidores Sombrios em tradução direta. Vamos ao elenco principal do primeiro jogo da franquia, que foi lançado originalmente em 1994. O primeiro deles é Dmitry Maximoff, um vampiro que é impossível não associarmos ao famoso Conde Drácula. Ele é um dos principais protagonistas da franquia, que foi banido do Makai após perder uma batalha contra o governante daquele mundo. Desde então, Dmitry vive em um castelo no mundo dos humanos, aguardando o dia em que poderá retornar para sua vingança. Outro que também pertence ao núcleo principal de personagens, sendo provavelmente a garota propaganda dessa franquia, é Morgan Esland, uma sucubo. Ela é a filha adotiva do mesmo governante que baniu Dmitry, e a favorita a assumir o posto de governante do Makai. No entanto, a garota considera a vida no castelo Esland um porre e frequentemente se aventurava no mundo dos humanos. Além desses, temos outras criaturas como Galon, um lobisomem que particularmente se tornou o meu favorito de todo esse elenco. Felícia, a mulher gato, Enacris, uma múmia, Victor Von, que é uma alegoria à criatura do Victor Frankenstein, Albaf, um monstro metade homem e metade peixe, Bishamon, um fantasma que controla uma armadura amaldiçoada, Sasquatch, que referencia o famoso pé grande, e o Lord Raptor, um zumbi roqueiro que lembra muito o Ed, mascote do Iron Maiden. Esses são os personagens jogáveis do primeiro game, e me surpreende como cada um deles trabalhou suas referências de maneira criativa. Se assim como eu, você gosta dessa temática de monstros, você irá se sentir em casa aqui. Mas além desses, também temos dois vilões que não são jogáveis. O primeiro deles é Phobos, uma unidade robótica que tem como objetivo destruir toda a civilização sempre que ela alcança um grau elevado de evolução, fazendo com que a Terra retorne para a estaca zero. E por último, mas não menos importante, Pyron, um alienígena de fogo que tem como único objetivo devorar o planeta Terra e testar os seus limites com adversários poderosos. Temos aqui um ótimo elenco e um excelente plano de fundo, mas como que ficou o jogo em si? Apesar de ter gostado muito da mitologia que envolve este game, eu não vou mentir para vocês, eu não morri de amores por esse primeiro título não. Achei ele bastante desbalanceado, pelo menos para mim que sou um jogador casual. Além de ter a impressão de que os controles são bem travados. Independentemente dos personagens que escolhia, eu não conseguia explorar os movesets ou encontrar aberturas contra os adversários. E, se não fosse o recurso de save state presente nessa coletânea, eu não sei se eu teria conseguido finalizar isso aqui não, viu? Em um primeiro momento, eu pensei que o problema poderia ser eu. Afinal de contas, não sou um expert em jogos de luta, mesmo gostando da maioria deles. Contudo, essa minha visão mudou após jogar os títulos subsequentes dessa coletânea, o que me fez ter a certeza de que a jogabilidade do primeiro jogo não envelheceu tão bem. Diante disso, meu veredito para o game de 1994 é o seguinte: vale a pena testar caso você queira se aprofundar na franquia e ver como tudo começou, mas definitivamente não me vejo retornando a esse jogo no futuro. Felizmente as coisas melhoram e muito nos próximos jogos. Darkstalker Revenge de 1995 traz uma jogabilidade muito mais fluida e aqui eu senti que os controles dos personagens estão muito mais livres. Ainda é desafiador, mas é um desafio feito na medida correta. Em nenhum momento eu me senti frustrado jogando o game e quando eu perdia, eu tinha total ciência de que a culpa era toda minha. Para os que de fato querem aproveitar o que tem de melhor na franquia, eu diria que este é um ótimo ponto de partida. Darkstalker Revenge também adiciona novos personagens ao elenco, que inclusive serão de total importância para os OVAs. Um deles é Donovan Bane, um vampiro que amaldiçoou seu lado sombrio e dedica sua vida a caçar outros Darkstalkers. Ao longo da história, ele conhece uma garotinha chamada Anita, que possui fortes poderes psíquicos e após passar por traumas, suprimiu todas as suas emoções humanas como uma forma de autodefesa. Outra que marca presença é Leyley, uma cadáver reanimada que ao lado de sua irmã Lilin, busca por uma maneira de libertar a alma de sua mãe da escuridão. E após jogar Revenge, eu fiquei muito mais animado para continuar conhecendo a franquia. Darkstalkers 3 Lord of Vampire de 1997 eleva ainda mais o padrão de qualidade da franquia. A jogabilidade incorpora alguns elementos novos, como a possibilidade de restaurar um pouco da barra de vida, caso o jogador não seja atingido por nenhum outro golpe durante o processo de restauração. Além disso, ao término de um round, a barra de vida do vencedor não é restaurada, e o segundo round começa de imediato, sem nenhum tipo de tela de loading, o que garante uma melhor sensação de continuidade e um maior dinamismo. A história do terceiro game traz um novo vilão, Jedha Doman,
que deseja recriar o mundo Makai conforme as suas próprias diretrizes. Infelizmente, os OVAs não abordam os eventos deste game, então não veremos nada sobre Jedha neles. Assim como também não marcarão presença os personagens estreantes deste game, que são Lilith, uma sucubo e também uma parte da alma de Morrigan, Buleta, uma caçadora de Darkstalkers que se esconde por trás da doce figura da Chapeuzinho Vermelho, e Kibi, uma mulher abelha que acumula almas e se alimenta delas. Depois disso, outros 2 jogos foram lançados, mas se tratam apenas de versões alternativas de Darkstalkers 3, que acrescentam e substituem alguns personagens. Felizmente, nessa coletânea, todas essas versões estão presentes, então vale a pena experimentar cada uma delas. Vale destacar que os personagens da franquia Darkstalkers também fizeram participações em outros jogos da Capcom, como Super Puzzle Fighters, Marvel vs Capcom, Tatsunoko vs Capcom, Capcom vs SNK e Capcom Fighting Jam. Só que, infelizmente, assim como muitas outras franquias antigas da Capcom, essa segue na geladeira até os dias de hoje. E analisando a situação atual, eu acredito que podemos imaginar os motivos. Antigamente, a realidade para os jogos era completamente diferente. Quando uma empresa como a Capcom ou a SNK lançava um jogo, o seu primeiro passo seria começar o desenvolvimento do próximo, que sairia no ano seguinte. Se um jogo saísse desbalanceado ou quebrado, como é o caso do primeiro Darkstalkers, não havia nada que pudesse ser feito. O jogo ficaria daquela maneira e pronto. As únicas exceções ficam por conta dos mais famosos, como por exemplo o Street Fighter 2, que recebeu inúmeras versões. Só que nesta época, a única solução seria vender o mesmo jogo novamente, o que para a empresa seria algo bastante positivo. E querendo ou não, nós enquanto jogadores adorávamos isso na época, e comemorávamos sempre que saía uma versão nova do nosso jogo favorito. Atualmente, muitas dessas atualizações são feitas no jogo base, de maneira online, porque com o tempo o jogador foi aprendendo que não valia a pena comprar várias versões do mesmo jogo, pois a maioria das vezes as adições não compensavam o investimento. E acreditem, enquanto deu, a Capcom insistiu neste formato. Hoje em dia, não basta apenas lançar o jogo de luta, é necessário garantir a manutenção dele ao longo do seu período de vida, balancear personagens e golpes, adicionar novos conteúdos com o tempo, sejam eles pagos ou não, e principalmente, garantir um bom servidor online. Isso são coisas que aumentam e muito os custos para a produção de um jogo de luta, e por essas razões dá para imaginar por que a Capcom não lança tantos jogos de luta como antigamente. É menos arriscado concentrar os esforços em uma única marca, que no caso da Capcom é o Street Fighter 6. Então, por mais que eu tenha gostado de Darkstalkers e gostaria de ver novos títulos dessa franquia, eu acho pouco provável que algo tão nichado receba tamanho investimento, mas também não descarta a possibilidade, e reitero que fico na torcida para que isso aconteça. Sei que isso pode soar desesperançoso para os fãs mais antigos, mas olhem pelo lado bom. Hoje podemos jogar os melhores jogos da franquia nas plataformas modernas por meio dessa coletânea, e o fácil acesso aos jogos antigos é algo que eu sempre vou aplaudir. Agora vamos trocar uma ideia sobre os OVAs de Darkstalkers. Mas antes disso, você está curtindo o vídeo até aqui? Então deixa seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito, pois isso me ajuda demais no engajamento. E caso os botões hypar ou valeu demais também estejam disponíveis, cliquem neles, pois isso fará com que o YouTube divulgue ainda mais o meu vídeo para outras pessoas. Só lembrando que você também pode se tornar um membro aqui do canal e ter acesso a diversos benefícios, como por exemplo, emojis exclusivos, seu nome no final de cada vídeo e também acesso a um servidor exclusivo do Discord. E aproveita e comenta aqui embaixo qual que é a sua experiência com a franquia Darkstalkers. Você jogou ou não ela na época? Recados dados, vamos seguir com o vídeo. Entre 1997 e 1998 foi lançada uma série no formato de 4 OVAs, intitulada de Night Warriors Darkstalker Revenge, que tem como base principal o segundo jogo da franquia. Para os que não sabem, um OVA é um formato de mídia que é lançado direto para o home video, como VHS, DVD ou Blu-ray. Se formos considerar os dias atuais, esse tipo de produção sairia direto em uma plataforma de streaming. Voltando a Darkstalkers, os 4 episódios lançados possuem uma duração de 40 minutos cada, sendo produzidos pela Madhouse Studios e licenciado pela própria Capcom. E olha, que saudades que eu tenho de quando a Capcom licenciava esse tipo de produção, viu? Isso foi feito mais de uma vez com Street Fighter, como por exemplo o filme animado de 1994, ao qual eu já abordei aqui no canal. O link vai estar nos cards.
A verdade é que por mais que esses materiais não fossem canônicos, eles eram a maneira mais próxima de se entender a narrativa que cercavam essas obras. Eu já falei aqui mais de uma vez e repito, naquela época tudo que tínhamos eram pequenas descrições de cada um dos personagens, mas não sabíamos exatamente como aquele quebra-cabeça se encaixava. Street Fighter de 1994, por exemplo, pode até não ser canônico, mas não dá para negar que ele estabeleceu parâmetros importantes para a obra, como por exemplo as motivações e personalidade de cada um dos lutadores. E para falar a verdade, pouco importava para nós se era canon ou não. O mais legal era ver algo concreto sendo narrado sobre a história desses jogos. Eu tô usando o exemplo de Street Fighter aqui, pois com esse possuo mais familiaridade. Contudo, eu tenho certeza que o sentimento era o mesmo para os que assistiam os OVAs de Darkstalkers naquela época. Não à toa, pelo que eu pesquisei, essa série foi bastante elogiada nos anos 90. この世で最強なのは誰かを知るためになってやらないでもないが、その好奇心は君の最大のミステイクだよ。私はヴァンパイアハンター。 A pergunta que fica é, isso se mantém para os dias de hoje ou é apenas a nostalgia dos fãs falando mais alto? Como alguém que parou para assistir esse negócio só em 2025, eu posso dizer com um pouco mais de propriedade que esses 4 OVAs não só envelheceram como vinho, como também são obrigatórios para qualquer um que gosta de ver boas adaptações de videogames. Se você nunca jogou nada de Darkstalkers e desconhece tudo a respeito deste universo, você pode tranquilamente assistir a essa série que você vai compreender perfeitamente a narrativa. Claro que eu recomendo jogar os jogos. Primeiro porque eles são muito bons, e segundo porque é bem legal poder captar as semelhanças entre os games e a série. Mas o simples fato de ser um material acessível para o público geral faz com que a série ganhe uns pontinhos a mais e pode até mesmo incentivar os espectadores a querer conhecer os jogos, que no fundo sabemos que esse é o principal objetivo de cada um desses OVAs. Aliás, mesmo sendo uma adaptação do segundo jogo, a história não é apresentada como uma continuação, e sim como uma introdução ao universo de Darkstalkers, e isso é feito sem deixar nenhuma ponta solta. Outro acerto desses OVAs fica por conta da qualidade de animação, que nos presenteia com lindas coreografias, movimentações fluídas com grandes quantidades de frames e cores fortes que ajudam a realçar toda essa temática gótica da série. Quando falamos de produções antigas, a animação geralmente é o primeiro aspecto a ficar datado pelo tempo. Só que felizmente este não é o caso de Darkstalkers, que olha, não é por nada não, mas tem coisas atuais que não conseguem manter esse mesmo padrão de qualidade. Não é, Toei Animation? Minhas únicas críticas em relação aos OVAs ficam por conta da participação de alguns personagens, ou no caso, a curta participação deles. Anacris, Victor Von, Albaf e Sasquatch aparecem apenas por alguns segundos no começo do quarto OVA, só para serem mortos por Pyro, o que pode decepcionar os fãs que esperavam ver esses personagens sendo trabalhados na trama. Eu entendo que uma das maiores dificuldades na hora de se adaptar a um jogo de luta é conseguir conciliar tantos personagens dentro da trama. Contudo, os restantes dos personagens foram tão bem apresentados ao longo da série que eu, pelo menos, ficava na expectativa de ver qual seria a participação de cada um deles. E eu nem me refiro a tempo de tela, porque Ganon, que é o meu personagem favorito, aparece bem pouco no terceiro episódio, mas mesmo com uma participação breve, não tem como dizer que não foi satisfatório.
街からうまく引き離したな。あんたDigo mesmo para Lord Raptor e Bishamon, que também tiveram suas relevâncias dentro da trama. Já os fãs de Demetri, Morrigan, Felícia, Donovan e Leyley não terão muito do que reclamar, pois esses estão bastante ativos na história, principalmente Donovan, que pode ser considerado como o principal protagonista desses OVAs. Por sinal, aqui fica uma outra leve decepção que eu tive, pois quando pensei que Demetri e Morrigan iriam juntar forças para lutar contra Pyron, a garota me surpreende falando que seria melhor deixar os humanos cuidar disso. Sacanagem, eu realmente queria ter visto um segundo round entre Demetri e Pyron, mas tudo bem, a resolução final com Donovan foi bem legal. Night Warriors Darkstalker Revenge também traz à tona aspectos que não ficam visíveis nos jogos, como as dificuldades de se conviver em um mundo dividido por humanos e caminhantes da noite, e os preconceitos que isso geram. Personagens como Felícia, que acredita na bondade dos humanos e que nem todos são maus, ou Donovan, que renega sua metade vampiro e dedica a vida a caçar os Darkstalkers, mas ainda assim é visto como uma aberração pelos próprios humanos, ou até mesmo o simples fato de que muitas vezes os homens podem ser tão perversos quanto as ameaças que eles dizem combater. Esses são dilemas que podem refletir em preconceitos reais da nossa sociedade, e que são colocados sutilmente e de maneira inteligente nessa série de Darkstalkers, tal como o X-Men sempre fez em suas histórias. São essas camadas que acrescentam ainda mais valor para esses OVAs, pois são coisas que não seriam necessariamente retratadas em um jogo de luta, mas que ganham espaços nesses tipos de adaptações. Infelizmente, sabemos que se Darkstalkers ganhasse uma nova adaptação nos dias de hoje, provavelmente tais mensagens não seriam colocadas com o mesmo nível de inteligência, mas sim de uma maneira tão genérica que ia ficar evidente a forçada de barra, comprometendo até mesmo a qualidade geral do material. Devil May Cry, que é outra franquia da Capcom e que foi recentemente adaptado para uma série da Netflix, que o diga. Quanto aos 4 OVAs de Darkstalkers, eu reitero o que eu disse antes. Esse é um material obrigatório não apenas para os fãs da franquia, mas para qualquer um que é fã de adaptações de videogames. E são por causa de produções como essas que eu pego tão pesado com adaptações lançadas de qualquer jeito, as quais abordei aqui no canal e que vira e mexe aparece algum maluco defendendo, os famosos argumentos. Ah, é só um desenho. Ah, mas é só um filme. Não, não é só um desenho e não é só um filme. É um produto lançado no mercado de entretenimento e que tem como único objetivo o lucro. E a única régua que vai determinar a qualidade que será investida em produções futuras é a nossa decisão de investir ou não neste produto, seja com o nosso dinheiro ou com a nossa visualização. Diante disso, produções como Night Warriors Darkstalkers Revenge deveria ser um exemplo de como fazer boas adaptações de videogame, mas que infelizmente seguem esquecidas por muitos. O que é uma pena. E eu aproveito também para deixar um pequeno protesto, pois esses OVAs não estão disponíveis em nenhuma plataforma de streaming aqui no Brasil. E isso é uma pena, porque além de dificultar o nosso acesso a esse material, obriga o consumidor a procurar por meios alternativos de assistir a obra. Então Capcom e Madhouse Studios, façam com que essa obra fique disponível para nós, a fãs brasileiros que querem assistir ou revisitar essa obra. E como estamos falando de produções antigas e que eu assisti pela primeira vez em 2025, eu vou deixar aqui do lado o vídeo que eu fiz sobre Changeman,
eu assisti a série pela primeira vez e digo pra vocês se ela sobreviveu ou não ao teste do tempo. E eu aguardo vocês em uma próxima oportunidade.